Então, pessoal, dando continuidade, né, a gente vai ver como é que a gente faz para determinar esse índice de qualidade do ar, tá? Então, para a gente fazer essa determinação, então, por exemplo, eu vou escolher um determinado poluente, como, por exemplo, o CO2, ou o ozônio, ou o dióxido de enxofre, e assim por diante, tá? E aí eu vou fazer uma relação com os padrões de qualidade do ar, tá? Isso tudo ele é determinado pelo CONAMA, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tá? Então, só para lembrar, tudo que for relacionado a um ambiente, né, vai ser o CONAMA. Né? E tudo que for relacionado à saúde do indivíduo, aí a gente fala de Anvisa. Tá? Então, a gente tem aqueles níveis adequados, né, como a gente viu, do determinado poluente. Né? Então, eu vou fazer uma relação, né, eu vou calcular o que eu chamo índice de qualidade do ar. Então, eu vou fazer uma relação do quanto deveria ter, no máximo, e o valor que eu obtenho. Então, eu vou pegar o valor padrão, né, até quanto eu posso ter deste poluente, e vou dividir pelo valor obtido, né, através da monitoração daquele ambiente, daquele poluente, desculpa. E aí, dependendo desse valor, eu vou definir a qualidade do ar e depois disso a gente dá continuidade. Uma vez definida a qualidade do ar, né, a gente vai comunicar, né, que a qualidade está inadequada, né, e a empresa ou local vai ter que se adequar para ajustar isso daí. Né? Esse índice, né, a gente precisa dessa fórmula aqui, né, e como o cálculo é um pouquinho mais complicado, eu vou deixar para a gente falar no dia da nossa aula prática, tá? Mas então eu vou ter um índice, né, que vai ser o índice de qualidade do ar. E aí eu tenho uma tabela, né, preconizada lá pelo CONAMA, né, onde ele diz que se meu índice, né, quando eu faço essa continha aqui, se eu fiquei entre 0 e 50, eu tenho uma qualidade do ar boa, tá? Então, aquele ar não vai causar prejuízo para a gente. Então, se eu tenho esse índice entre 51 e 100, essa qualidade já é regular. Tá, professora, mas regular não é boa. Então, quer dizer que o negócio não tá bom. Tem coisa lá no ar que pode me fazer mal, tá? Porém, o que a gente tem? A gente tem a capacidade depurativa do próprio meio ambiente e a gente também tem nosso sistema imunológico, tá? Então, essa qualidade pode não estar boa, mas regular, mas não vai trazer nenhum malefício a gente por conta da própria depuração do ambiente, do nosso sistema imunológico, tá? Mas se eu tenho aqui, ó, entre 101 e 199, eu já vou ter aqui, ó, uma qualidade de ar inadequada, tá? Então, aí essa qualidade inadequada, e aí o meio ambiente, a sua capacidade depurativa já não é tanta, o sistema imunológico, se ele está meio deficitário, tá? Isso tudo pode fazer com que eu possa ter um prejuízo se essa qualidade for inadequada, tá? Já aqui, se der entre 200 e 299, eu tenho uma má qualidade do ar. E aí sim, a capacidade depurativa do ambiente, nosso sistema imunológico já não consegue, né, minimizar isso daí. Né? Então, a partir daqui, a gente vai começar a ter aqueles problemas, por exemplo, de saúde. Né? A gente tem entre 300 e 399 uma qualidade péssima, né? E acima de 400 uma qualidade do ar crítica. Né? Então, entrar em determinado local com qualidade crítica, se eu fico muito tempo, eu posso ter seríssimos prejuízos à saúde. Né? E aí, para a gente fazer esse índice, essa monitorização, essa quantificação, analisar essa qualidade do ar, né, eu utilizo várias metodologias e equipamentos, tá, para análise. Essa análise, né, a gente vai primeiro falar da análise dos componentes do ar, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a parte microbiológica dessa análise do ar, tá? Então, a escolha dos monitores de poluição, ele vai levar em consideração, além dos padrões legais, os recursos necessários para aquisição, operação e manutenção dos equipamentos, que como a gente já conversou várias vezes, né, o que é melhor nem sempre é possível, tá? Então, não preciso ter o melhor equipamento, tá? Então, se eu tiver o melhor equipamento, ótimo, vou usá-lo. Mas se eu não tenho o melhor equipamento, eu vou fazer uso também, tá? Então, se eu tenho um equipamento, eu tenho dinheiro para comprar um equipamento top, topíssimo.
mas eu não tenho quem opere e eu não tenho, né, quem faça a manutenção. Né? Então, muitas vezes, a gente dá preferência a outros. Mas, obviamente, né, se a gente tem, né, os melhores equipamentos, a gente faria uso. Né? Esses equipamentos, geralmente, eles possuem sensores eletroquímicos e esses sensores eletroquímicos vão monitorar esses gases tóxicos. Tá? E, como eu disse a vocês, a gente vê diversos tipos de equipamento. Tá? Então, a confiabilidade desses valores obtidos vai depender tanto da sensibilidade quanto da precisão desses equipamentos. Tá? Então, os métodos de monitoramento específico, tá, para a qualidade do ar vão levar em consideração a amostragem ao ar ambiente atmosférico, a avaliação da poluição indoor, né? Por exemplo, como vocês viram na primeira unidade com Cibele, né? A síndrome do edifício doente, né? Então, dentro de um local, né? Como é que está aquela qualidade, ou também em fontes emissoras industriais, para a gente ver como é que aquela indústria está liberando esses poluentes, né? E quais são os motivos para essa medição? Tá? Então, a gente vai conseguir controlar o processo poluidor, né? A gente vai ter um controle dos padrões de emissão, né? Controle da eficácia de um equipamento, a comparação de diferentes métodos de medição para dizer, oh, esse é melhor, esse é pior, calcular esses fatores de inibição, né? Testar a consequência causada pela mudança de um processo. Né? Então, eu estou trabalhando numa fábrica com um determinado processo e mudo esse processo ele vai gerar mais poluente, menos, a gente consegue ver, né, isso daí. Né? E avaliar a formação de poluentes dentro do processo industrial, por exemplo. Tá? Então, a gente tem alguns tipos de monitoramento. Tá? O monitoramento passivo, né, monitoramento ativo, monitoramento por sensores remotos e também a gente faz uso de bioindicadores. Tá? Esses métodos passivos, né, tem aqui um exemplozinho do amostrador passivo, que é o equipamento que vai fazer essa medição. Tá? É passivo por quê? Porque a gente vai estar com esse equipamento, ele parece um brochezinho. É como se tivesse uma coisinha de crachá e como se fosse um brochezinho que fica junto do indivíduo. E por que passivo? Porque o ar vai passar livremente ali, a pessoa vai estar trabalhando, vai estar circulando, tá? E vai estar passando ali livremente e o ar vai entrando em contato com aquilo ali, né? E a gente faz a detecção. Tá? Já os amostradores ativos, não. Por que ativos? Né? Porque a gente vai ver que, por exemplo, são equipamentos maiores. Geralmente, por exemplo, ó, tem um ventilador ali dentro. Então, vai ter algo que vai estar puxando o ar lá para dentro. Então, por isso que é chamado de ativo. O ar vai estar sendo puxado ali dentro de alguma forma. Tá? E quando ele é puxado, ele vai passar por um sistema e a gente vai poder fazer a medição. Tá? Então, por isso que a gente chama de amostrador ativo e passivo. Né? O ativo, a gente vai ter alguma coisa que vai estar sugando esse ar. E no passivo não, o ar vai passar livremente ali naquele local, né, normalmente, e vai tendo essas formas de detectar. Né? A gente tem alguns sensores remotos, né, que utilizam, por exemplo, radiação infravermelho. Tá? Isso acontece muito na cidade de São Paulo, né, para detecção de poluentes em carros. Né? Então, a gente tem aqui uma avenida, tem um detector e um sensor uma fonte, dessa radiação infravermelha. Então, quando o carro passa sua fumaça, né, no momento que passa a fumaça, o que é que vai acontecer? Vai ter uma interrupção dessa radiação infravermelha. Né? Então, o sensor, enquanto não tem carro, ele vai estar recebendo tanto de infravermelho. Quando passa o carro com a fumaça, essa emissão aqui desse infravermelho, ele é parada por alguns segundos, por um determinado período de tempo. Né? Então, o detector vai receber menos. Né? Então, aí ele vai fazer um cálculozinho, né, de quanto ele recebia e de quanto ele recebeu, e a gente consegue determinar quanto é que tinha daquele poluente. E tudo isso é acoplado, né, com um computador, né, tem um radar para ver velocidade, o tempo, né, de permanência disso daí, e aí é feito um cálculo e a gente consegue ver a concentração do poluente. E também a gente tem os chamados bioindicadores. Né? Então, são organismos vivos, né, que conseguem fazer algumas detecções. Por exemplo,
Não sei se vocês já viram alguns lagos cheios de planta, uma planta toda verde, assim, que geralmente a gente chama baronesa, né? Aquilo ali é um indicador de contaminação, né? Então, quanto mais planta tem dali, mais a gente já sabe só de olhar que aquilo ali está poluído, certo? Então, o que são os amostradores passivos, para a gente ver bem direitinho, né? São aqueles amostradores que a gente utiliza para coletar os agentes sem a necessidade de bomba. Então, não vai ter nada que vai estar puxando o ar, né? Então, como eu falei a vocês, é como se fosse um crachazinho, tá vendo? Que fica preso aqui. Então, o ar vai passando aqui por essa membrana, né? E vai ficando preso ali. Depois a gente pega essa membrana e faz a detecção, tá? Então, ó, a coleta é realizada através do processo de difusão molecular por um período de tempo específico, né? Então, vai envolver o movimento do gás através de uma camada estática, né? Através dessa membrana, né? Então, se a gente ver aqui, ó, a gente vai ter, né, a superfície da frente do amostrador, né, que é uma superfície que vai, ela não vai ser toda bloqueada, porque o ar vai ter que passar, né? Então, vai passar por esse suporte, vai passar por uma tela, que geralmente é uma tela de aço inox, tá? Depois disso, ela vai passar por um filtro, né, de teflon, né? Vai continuar percorrendo aqui e vai ser impregnado nesse filtro de celulose. E não vai passar porque, né, a gente tem aqui o fundo do amostrador. Depois a gente pega esse filtro, leva para o laboratório e faz a medição do poluente, tá? Então, como eu disse, é feito um crachá, tá? Geralmente, esse tipo de equipamento, ele é muito utilizado em ambiente fechado, tá? Então, é bem adequado para ambiente fechado, tá? E ele só pode ser utilizado para gases, tá? Como NO2, SO2, NH3, compostos orgânicos voláteis e o O3, né? O ozônio. Já os amostradores passivos, então vai precisar de uma bomba, vai precisar de algo que puxe o ar, tá? Então, o que é que vai acontecer? Um volume de ar ele vai ser sugado por essa bomba, vai passar por um meio coletor, que pode ser um meio químico ou físico, né? Então, e geralmente a gente deixa durante um período de 24 horas, tá? Depois disso, a gente pega essa amostra, leva para o laboratório para determinar os poluentes de interesse, tá? Essa coleta, dependendo do equipamento, tem vários, tá? Então, pode ser feita por adsorção, absorção, filtração. A gente vai ver um aparelhozinho desse que tem lá na SES. Ele está dentro do laboratório do pessoal de engenharia, mas ele já teve por meio ali perto da quadra, perto da entrada da rampa, ali perto da piscina, para monitorar a qualidade do ar lá na SES, tá? Então, os equipamentos, né, que são feitas essas casinhas aqui, que são os mostradores ativos, né, os mais usados, eles medem, né, o SO2, o dióxido, né, aqui de enxofre, né? A gente tem também, né, a medição das partículas inaláveis, tá? E outros que não são tanto utilizados, né? O óxido de nitrogênio, o oxigênio e até mesmo chumbo, tá? Então, eles são amostradores, né, de grande volume, então ele puxa muito volume, tá? Então tem uma bomba aqui que vai puxar, vai passar pelo filtro, né? Aqui é a bomba, tá vendo? Vai passar pelo filtro, né? A gente aqui tem um reloginho também onde a gente determina o tempo, né? Que isso vai ficar puxando, que esse filtro vai ficar puxando, tá? E ele é bem interessante para a gente calcular as partículas totais que estão em suspensão no ar. Aí a gente tem também alguns exemplos específicos para gases, tá? Então, o dióxido de enxofre, por exemplo, né? Que a gente chama de borbulhadores, né? Então, aqui dentro tem filtros impregnados com substância química. Então, quando esses gases passam aqui dentro, né? Eles vão interagir, né? Com determinadas substâncias químicas que tem aqui dentro, vão reagir, né, gerando uma cor e a gente consegue saber, né, a qualidade por esse daí. Tá? A gente tem os medidores automáticos, amostradores automáticos, né, tá? Que vão realizar medidas com resolução temporal relativamente alta, tá? Vão utilizar princípios eletroópticos. Tá? A amostra vai entrar por uma câmara de reação, né, onde a propriedade óptica do gás vai ser diretamente medida. Tá? Ou então vai acontecer uma reação de quimioluminescência ou com luz fluorescente. Tá? E aí vai ter um detector que vai detectar isso aí e transformar num sinal
elétrico. O sinal elétrico vai ser proporcional à concentração do poluente. Tá? Então, dependendo do tipo de poluente, né, vai ter um princípio óptico diferente para conseguir ser detectado. Né? E os sensores remotos, como eu falei, né, eles vão fornecer informações de concentração de poluentes em pontos de espaço mais distantes do equipamento, através de uma técnica de espectroscopia. Tá? Então, ele pode trabalhar tanto na faixa do UV quanto do infravermelho. Tá? E aí, como eu falei, ele pode ser útil para avaliação de concentração de poluentes nas proximidades de fontes emissoras e para obtenção de medidas de concentração vertical na atmosfera. Né? Então, passa o carro aqui, como eu disse, né, a fonte vai estar jogando feixe de luz o tempo todo, o detector vai estar detectando. Então, quando passa fumaça, essa passagem da luz vai ser interrompida. Né? E dependendo do tempo dessa interrupção, né, a gente consegue fazer essa medição. Tá? E como eu falei também, a gente pode fazer o uso dos biosensores. Né? Bio, né? Vivo, sensor que vai detectar. Né? Então, a gente utiliza seres vivos, né, que vão indicar para a gente que não está legal algo ali. Tá? Então, tem alguns que são específicos para determinado poluente. Então, por exemplo, ozônio. Eu posso usar milho, cebola, batata, dióxido de enxofre, feijão, cenoura. Né? Aqui, como eu estava dizendo, aqui mesmo, no caso aqui, a gente tem, por exemplo, as baronesas. Tá? Só que aqui não vai ser de análise de ar, vai ser de análise de água. Mas quando ela aparece, então já é um indicativo de contaminação. Tá? E a gente tem, né, como eu disse também, né, a detecção, a observação da qualidade do ar em relação a micro-organismos presentes. Tá? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a amostragem e detecção de micro-organismos no ar. Né? Por quê? Porque isso está relacionado com síndromes, né, com doenças, né, ligadas à qualidade do ar, como, por exemplo, a síndrome do orifício doente, né, que vocês viram lá com a professora Cibele no início, na primeira unidade, doenças relacionadas ao orifício. Né? Além disso, a má qualidade do ar também está associada à perda de produtividade, abstenção no trabalho. Né? Então, se eu tenho uma má qualidade de ar, eu posso ter um problema respiratório, eu posso ter uma asma, isso vai fazer com que o indivíduo doente falte ao trabalho. Tá? E aí a gente tem, né, como eu disse, tudo que é em relação à saúde do humano é determinado pela Anvisa. Se for saúde ambiental, né, é determinado pelo CONAMA. Tá? Então a gente tem a resolução 9 de 2002 da Anvisa, tá? Que ela vai estabelecer os padrões referenciais de qualidade do ar interno, né? Onde tem ambientes climatizados, seja, né, com ar artificial, digamos assim, seja ele de uso público ou coletivo. Tá? E o que é, né, que é mais comum, né, nessa detecção de micro-organismos no ar? Tá? Então, a gente tem os bioaerosóis. Né? Então, o que são os bioaerosóis? Os bioaerosóis nada mais são do que partículas de poeira, juntamente com micro-organismos. Né? Então, a poeira vai ser um vetor, digamos assim, carreador, né, do micro-organismo. Né? Como, por exemplo, né, a gente aqui está ainda, né, na pandemia aí de Covid. Né? Então, hoje a gente não está mais usando máscara. Né? Mas quando a gente estava usando máscara, então, se a gente pensar só no micro-organismo, só no vírus, ele passaria pela máscara sem nenhum problema. Né? Porém, né, então você está dizendo que a máscara não funciona? Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Ela funciona. Por quê? Porque esse vírus ele não vai estar sozinho, ele vai estar, né, no ar, nessas partículas de poeira. Tá? Então é como se ele viesse em cima da partícula. E aí a partícula é barrada pela máscara. Tá? Certo? A gente pode ter também bactérias, fungos, vírus, ácaro, pólen, traço de pelo, fezes de animais. Né? Quando a gente vai no sítio, por exemplo, aquele cheirinho de sítio. Né? Aquele cheirinho de sítio é o quê? São as partículas do ar, não é agradável, mas levando partículas de fezes também, por exemplo. Né? Então, aquele cheiro que a gente sente, que cheiro maravilhoso, geral, né? Então, a gente vai ter os animais, né, que vão evacuar, né, as fezes, né, vão cair no ar
e parte delas vão ser carregadas por esses aerosóis, né? Então, esse cheirinho aí, né, que a gente está sentindo, cheirinho de terra molhada também, né? Então, são as partículas do ar carregando, né, micro-organismos presentes ali na Terra, e por isso que a gente sente esse cheiro, né? Então, quando você se lembrar aí, vocês lembrem logo, né? E a gente faz também análise também de bactérias, né? Principalmente estafilococos, né? Que são bactérias que estão presentes na nossa pele, né? Então, a pele, por exemplo, da gente descama, né? Na hora que descama, essas bactérias vão junto, né? Então, vão para o chão e tudo. E isso vai terminar parando lá no ar, né? Outra bactéria também que a gente tem bastante são os micrococos, tá? Então, geralmente, a gente faz análise mesmo de bactérias gram-positivas, né? Por quê? Né? Porque como é que eu posso dizer? O requerimento nutricional da bactéria gram-negativa é bem maior, tá? Então, ela não consegue ficar muito tempo no ar. Já a gram-positiva, como tem esse requerimento um pouco menor, aí ela consegue, tá? Então, por isso que geralmente a gente faz análises, né, de bactérias gram-positivas, tá? E também é muito observado para fungos, né? Então, fungos, por que fungos? Porque os fungos, devido à formação dos seus esporos, eles são muito resistentes. Então, é um tipo de micro-organismo que pode ficar muito tempo no ar, tá? Porque ele não vai morrer, ele vai ficar lá na forma de esporo, né? E aí, né, como eu disse, né, quem retrata isso daí é a Anvisa, tá? Pela sua resolução 9 de 2009. Mas se eu estou tratando, por exemplo, de uma UTI, tá? Então, eu já sigo um outro decreto, que é o Decreto-Lei 79 de 2006, tá? Então, vai ter um parâmetro de qualidade de ar microbiológico, né? Então, ele diz que eu posso ter, no caso de bactérias, né, até, né, 500 unidades formadoras de colônia por metro cúbico. Fungo já são 500 também, né? Legionela, que é uma bactéria também muito encontrada, né? E ela é vistoriada também muito em UTI, por quê? Porque é uma bactéria que ela está muito relacionada a processos respiratórios, tá? Então, ela só pode até ter um número de 100 unidades formadoras por metro cúbico, tá? Mas, e aí, né, isso é utilizado em UTI, né, para esse decreto aí, certo? Enfermaria, outras partes dos hospitais também podem utilizar essa, podem, tá? Mas se eu for para um shopping ou um outro lugar, geralmente, né, é utilizada a resolução 9 da Anvisa, né? E aí, né, esse método, né, que é utilizado através da Resolução 9, né, preconizado pela Resolução 9 de 2003, né, um método de amostragem do ar pelo que a gente chama de sedimentação espontânea, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar, né, tá errado aí, tá? Não são 3 minutos não, durante 30 minutos, uma placa de Petri, né, aberta, né, essa placa de Petri geralmente com meio de cultura H-sangue ou saborô, tá? Em diferentes pontos do local a ser analisado, tá? E quantas placas eu tenho que colocar? Isso vai depender da área, tá? Então, a própria resolução ela preconiza que se eu tenho até 100 metros de área construída, quadrado, eu preciso no mínimo uma amostra, então no mínimo uma placa, tá? Tá? Essa placa também ela vai ser colocada a uma certa altura do solo, tá? Então ela não vai ser colocada no chão, tá? E aí eu vou deixar, né, durante 30 minutos essa placa de Petri com meio de cultura, né? Se eu tenho, ó, aqui entre 1.000 e 2.000 eu já vou usar 3, se eu pego 2 a 3.000 eu vou usar 5, tá? Mas tem que tomar um cuidado aí. Eu estou no shopping, por exemplo, tá? O shopping, digamos ali, tem, sei lá, vamos dar um chute, de 10.000 a 15.000 metros quadrados. Eu vou utilizar 15 placas. Então, um shopping todo eu vou utilizar 15 placas, mas eu não tenho as lojas. Cada loja tem uma paredinha, né? Querendo ou não. A gente tem paredes laterais, né? A porta fica aberta, mas a gente tem paredes laterais, tá? Então, nesse caso, eu tenho que ver o tamanho daquela loja, né? Se ela tem 1.000 metros quadrados, então dentro daquela loja eu vou utilizar uma placa, né? Então, se eu tiver um local grande com várias subdivisões, aí eu tenho que tomar esse cuidado, certo? E aí, como eu disse, vai deixar durante 30 minutos, novamente tá errado aqui, tá? Depois disso, eu vou fechar as placas, identificar e colocar na estufa, tá?
Se eu quero ver fungo, eu vou colocar 37, né? Desculpa, bactérias eu vou colocar 37. Se eu quero ver fungo, eu vou colocar 25 graus Celsius, tá? E vou deixar incubando, tá? Se for bactérias, né? E fungos também, eu vou ter, né? 24, 48 horas ou 7 dias, respectivamente, né? E depois eu vou contar o número de unidades formadoras de colônia em cada placa, tá? Depois disso, eu vou calcular o número de unidades formadoras por metro cúbico do ar da sala, tá? Vou fazer uma divisão, né? Vou multiplicar por um fator, né, que eu vou mostrar no próximo slide, mas eu vou explicar melhor no dia da nossa aula prática, né? E vou obter um número, tá? Que vai ser um número que vai me dar a quantidade de unidades formadoras por metro cúbico, tá? E aí eu vou comparar com o resultado obtido e vou comparar o resultado obtido, né, com o que tem na legislação e vou fazer minha conclusão. Tá? Então, como a gente viu, por exemplo, para bactérias e fungo, eu posso ter até 500 unidades formadoras por metro cúbico, quase não sai, né? Para os micro-organismos, desde que eles não sejam não patogênicos. Organismos, se forem patogênicos, aí, no caso do UTI, por exemplo, eu não posso ter nada, né? Então, né, eu vou utilizar aqui o número de unidades formadoras por metro cúbico, né? O número, né, de unidades formadoras em cada caixa, a área da caixa em metro quadrado, vou multiplicar, né, por esse fator e vou obter esse número de unidades formadoras por metro cúbico, tá? Então, vou explicar tudo direitinho isso aqui na aula prática. Tá, pessoal? Então, por que a gente deixa 30 minutos? Tá? A gente deixa 30 minutos, que é o tempo suficiente para a gente ter essa análise desses micro-organismos, tá? Por quê? Porque, na verdade, o mais correto seria a gente utilizar esse equipamentozinho aqui, que é chamado impactador linear do tipo Anderson de estágio 1, tá? Nesse equipamento aqui, quando ele abre, tá? Ele tem uma placa de Petri aqui dentro, e não sei se vocês estão vendo aqui, vai estar ligado a outro equipamento que vai estar puxando esse ar, tá? Então, vai criar um puxador de ar aqui, o ar vai entrar, né? Vai entrar em contato com a placa, tá? E geralmente isso aí é por 3 minutos, tá? Então, por isso que ficou errado ali, tá? Me desculpem. Tá? Então, 3 minutos aqui nesse equipamento ou 30 minutos fora do equipamento, tá? E esse equipamento aqui, né, esse impactador, ele mimetiza, né, o nosso sistema respiratório, tá? Então, é como se fosse uma mimetização, né? E essa mimetização é que, né, os pesquisadores chegaram à conclusão que para eu mimetizar, eu teria que usar esse impactador linear durante 3 minutos, e quando eu não tenho 30 minutos, então teria equivalente. Por quê? Porque a gente está vendo essa qualidade do ar também, né, para a gente não ficar doente, né? Então, por isso que a gente faz, né, para poder ter uma relação. Se não tivesse essa relação, né, não faria sentido também eu fazer essa comparação. Certo, pessoal? E então, na aula prática, a gente vai fazer essa técnica por amostragem, né? A gente não vai utilizar o impactador, a gente vai utilizar essas placas de cultura, né? Então, a gente vai escolher um ambiente dentro da SES, vai ver quanto ele tem de metro quadrado, para a gente determinar quantas placas a gente vai utilizar, tá? E depois a gente vai no laboratório de engenharia, onde eu vou mostrar os equipamentos, né, do tipo ativo, que foram aqueles que eu disse que tem uma bomba dentro que vai puxar o ar, né? E aí esse ar vai ficar impregnado lá, né, dentro do equipamento, e depois a gente vai pegar o filtro que está dentro do equipamento e fazer a medição em laboratório.